E aí galera, tudo bem com vocês? Voltamos para o primeiro vídeo do ano. Eu sei, demorou muito, mas estamos de volta. E esse primeiro vídeo vai ser sobre respiração celular, então fica ligadinho aí. A respiração celular talvez seja o processo mais complexo dos seres vivos. E também é o que tem maior importância porque é através dele que nós geramos energia para o nosso corpo. Ele é dividido em 3 etapas, as quais vamos estudar a seguir. A primeira fase é a glicólise. Lise significa quebra. Mas antes da gente começar a falar sobre glicólise, vamos fazer uns adendos aqui. Vamos ter alguns nomes novos nessa aula e a gente precisa saber o que significa antes de entrar nos processos. Primeiro nome, ATP e ADP, né? Primeiros nomes então, já que são 2. ATP é a moeda energética que nós utilizamos no nosso corpo, é a moeda de troca energética. Como que ela funciona? Ela possui 3 fosfatos, o nome dela já diz isso, adenosina trifosfato. E quando nós temos a quebra desse fosfato, nós liberamos energia. Então ela se converte em ADP, que é adenosina difosfato. Outro nome super importante que a gente vai ter, na verdade outros 2 nomes, são os NADs e os FADs. Os NADs e os FADs, eles são carreadores de prótons e elétrons. Então eles vão levar esse hidrogênio que a gente vai ver que vai ser liberado nas etapas e os elétrons para as etapas seguintes, beleza? Então agora vamos falar propriamente sobre a glicólise. Lise significa quebra, então nós estamos falando da quebra da molécula de glicose. É claro que eu vou usar uma colinha aqui, porque esse assunto é bem complexo e às vezes me dá uma embananada na cabeça, mas vamos ver até onde eu consigo falar sem cola. Essa molécula de glicose, então, ela vai ser quebrada em 2 moléculas de piruvato. Antes ela tinha 6 moléculas de glicose, como nós vimos na aula de fotossíntese, e agora ela vai ser quebrada em 2 moléculas de 3 carbonos cada uma, tá bom? Segundo ponto importante da glicólise, ela vai ter um saldo líquido de 2 ATPs, tá? Então nós vamos ter uma produção bruta de 4, só que 2 vão ter sido utilizados, então produção líquida de 2 ATPs. E terceiro ponto, ela é anaeróbia, ela não utiliza oxigênio. Então, por conta disso, a gente sabe que ela pode acontecer tanto em seres procariontes como em seres eucariontes. A diferença deles já estudamos aqui também. Então vamos ver como funciona esse processo todo da glicólise e talvez agora eu tenha que usar minha cola. Vamos ver. O processo da glicólise, ele vai começar com a quebra da glicose em 2 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Com essa quebra, nós vamos ter o uso de 2 ATPs. Por quê? Esse grupo fosfato, ele vai ser incorporado na molécula de 1,3 bifosfoglicerato, tá bom? Com essa quebra, nós vamos ter então esse gasto de ATP e vai ter a liberação de hidrogênio e elétrons, que vão ser carregados então pelos NADs, que vão ser convertidos em NADH. Tudo bem? Vamos continuar então. Depois dessa quebra, nós vamos ter a quebra de novo, né, a conversão desse 1,3 bifosfoglicerato em ácido pirúvico. Um minutinho porque tem cachorro latindo. Voltando, vamos lá então. Essas moléculas de 1,3 bifosfoglicerato vão ser convertidas em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, para cada molécula de glicose, nós vamos ter a formação de 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato com 3 carbonos cada uma. O importante é a gente saber que aí vai ter nessa fase a produção de 4 moléculas de ATP. Só que como nós já utilizamos 2 ATPs antes, a produção líquida de ATP vão ser 2. A segunda fase, o ciclo de Krebs, ou ciclo de Krebs, ou ainda ciclo do ácido cítrico, ele acontece da seguinte forma. O ácido pirúvico que foi produzido lá na glicólise, ele vai entrar na matriz mitocondrial com a ajuda do oxigênio.
Quando ele entra nessa matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, ele vai liberar gás carbônico. Então, aquele piruvato vai perder um carbono e vai virar acetil-coenzima A, ou acetil-CoA, que tem apenas 2 carbonos. Quando ele entra no ciclo de Krebs, a gente vai ter uma série de reações químicas. A primeira vai ser a união desse ácido, dessa coenzima A, junto com o ácido oxaloacético. Então, nós vamos ter aí a produção de ácido cítrico, que vai ter 6 carbonos novamente. Esse ácido cítrico, ele vai sofrer uma série de reações químicas, onde ele vai perder 2 moléculas de gás carbônico, tá? Cada piruvato, então, vai sofrer isso, tá? Vamos ter 2 moléculas, vai ter a liberação de energia, 1 ATP, mais a saída de hidrogênios que vão ser recolhidos pelos NADs e pelos FADs. Então, nós vamos ter a regeneração, né? Depois de toda essa perda e ganho, aí a gente vai ter a regeneração do ácido oxaloacético entrando de novo no ciclo do ciclo de Krebs, que eu vou colocar a imagem bonitona aqui para vocês identificarem essas etapas, tá? Um segundinho então para identificar essas etapas. Beleza, gente. É importante a gente saber então que a cada volta do ciclo de Krebs, nós vamos ter a produção de 1 ATP, a produção de 3 moléculas de NADH, 1 molécula de FADH2 e ainda a liberação de 2 moléculas de gás carbônico. Então a gente tem que dobrar isso porque são 2 moléculas de piruvato. No final das contas, nós vamos ter então 2 moléculas de ATP, 6 moléculas de NADH, 2 moléculas de FADH2 e 4 moléculas de CO2, que vai se juntar com aquela molécula que já foi liberada quando o piruvato entrou na célula, totalizando então 6 gás carbônicos, 6 moléculas de gás carbônicos liberadas para a atmosfera. Beleza? A última fase eu tentei deixar o mais tranquilo possível para vocês entenderem, porque eu já falei aqui em vídeos anteriores que se vocês quiserem uma coisa mais específica, tem milhões de canais por aí, e eu dou simplesmente a base para vocês compreenderem os estudos, tá bom? Então, quando a gente vai ter lá o NAD e o FAD, o NAD ele vai produzir 3 ATPs por molécula, enquanto o FAD H2 vai produzir 2 moléculas de ATP, tá bom? E como funciona a última fase, que é a cadeia transportadora de elétrons? Ela vai acontecer nas cristas mitocondriais, que eu vou colocar a imagem aqui. As cristas mitocondriais, que vai ter um complexo de proteínas transmembranas, que são aquelas moléculas que vão de um lado a outro na membrana. Quando o NAD e o NADH e o FADH2 chega na crista, ele vai liberar, com auxílio dessas proteínas, hidrogênio e elétrons altamente energizados para o interior da crista mitocondrial. Esses elétrons eles vão ser atraídos pelo oxigênio, precisando passar então por todas as proteínas, né, por todo esse complexo de proteínas da membrana, liberando então energia para que os hidrogênios sejam bombeados para fora da mitocôndria. Esses hidrogênios, eles vão ficar, entre aspas assim, desesperados, porque o meio externo vai estar mais positivo que o meio interno, e nós temos que buscar sempre um equilíbrio. Esse equilíbrio então vai ser dado com a ATP sintase, que é uma proteína super importante que nós temos nesse complexo, que vai ser responsável pela produção de ATPs. Então esses hidrogênios, né, que foram liberados pelo NAD e pelo FAD, vão passar por essa ATP sintase, produzindo então o ATP. Importante a gente falar aqui que esses elétrons que são atraídos pelo O2, eles vão produzir água, tá? Então no final do processo nós vamos ter liberação de água também.
o saldo da respiração celular. Nós vamos lá, então, vai ser de 38 moléculas de ATP. 30 vindo das moléculas de NADH, que eu falei para vocês que cada uma gera 3 ATPs. 4 provenientes dos FADHs2, que possuem lá no seu saldo 2 moléculas de ATP, formando então 4 moléculas de ATP. 2 moléculas provenientes da glicólise e 2 moléculas provenientes do ciclo de Krebs. É um ciclo bem complexo, mas se vocês prestarem bastante atenção na aula e fazerem bastante exercício, vocês vão tirar de letra. Nos vemos na próxima aula com um assunto diferente, porém não menos relevante. Um grande beijo.